Olá, estamos começando o primeiro debate Sou Bem Floripa, aqui pela Record News. O Sou Bem Floripa, você já sabe, é um movimento da RIC TV para provocar mudanças positivas na cidade e incentivar pequenos gestos que vão trazer grandes resultados. Bom, Florianópolis completou neste mês de março 288 anos, uma terra privilegiada pela beleza, mas também com muitos desafios. E um deles é a mobilidade urbana, que é tema do debate desta tarde. Bom, conosco aqui para conversar sobre o assunto estão os nossos 8 convidados. Inclusive fazendo perguntas, levantando questões, o nosso colega do Grupo RIC, Carlos Damião, que é colunista do Jornal Notícias do Dia, nosso jornalista da Rádio Record, manezinho de nascimento e grande entusiasta da nossa cidade. Bem-vindo, Carlos Damião. Com a gente também o secretário Dalmo Vieira Filho, arquiteto, secretário do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Florianópolis. Aqui no estúdio também conosco, Jean Carlos Viana Cardoso, que é comandante da Guarda Municipal de Florianópolis. Está também o professor Werner Kraus Júnior, professor da UFSC e especialista em sistemas de transportes e ainda chefe do Departamento de Automação e Sistemas da Universidade. Professor também, professor Roberto de Oliveira, professor da UFSC, doutor em problemas urbanos e habitacionais. Ele também é membro do Conselho Municipal de Habitação e diretor técnico da Associação Catarinense dos Engenheiros. Conosco também a Silvia Lenze, do CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina. O secretário Valmir Humberto Piacentini, secretário de Mobilidade Urbana de Florianópolis. E ainda o Daniel Araújo, que é vice-presidente da Via Ciclo, a Associação dos Ciclo-Usuários da Grande Florianópolis, um time de peso para debater essa questão que é tão importante para a nossa cidade. Olha, a mobilidade urbana é uma questão enfrentada por muitas cidades brasileiras, claro, e em Floripa não é diferente. Agora, será que existe solução a curto prazo? A gente foi atrás dessa resposta e antes de começar o debate, vamos ver o que mostra a reportagem do Alexandre Mendonça. Parece ironia ver uma cidade cercada de água, com pessoas trancadas dentro de carros e ônibus durante horas no trânsito. Nunca a capital do estado precisou tanto de uma alternativa para melhorar a mobilidade das pessoas. A cidade cresceu muito nos últimos 30 anos e já não há mais espaço para abrir estradas ou alargar outras. Muito menos para comportar tantos veículos, principalmente durante a temporada. Até hoje, Florianópolis parece que ficou de costas para o mar. Mas a população agora está cobrando uma saída. Muita coisa, planejamento para começar, né? O verão termina, mas os problemas continuam. Imagine que uma pane elétrica num poste da SC 405 no sul da ilha foi capaz de deixar a população num congestionamento de tirar ainda mais a paciência de qualquer um. Meia coisa. 3 horas na fila e nada. A terceira pista nunca foi a solução para o trânsito na região. E é só ter um problema para mostrar que a espera por uma alternativa já passou do limite. Mas isso é só parte dos problemas. A entrada da ilha é outra maratona. Para quem vem de Biguaçu, São José ou de Palhoça, é um sofrimento. E para quem volta para casa em direção ao sul da ilha, essa situação também virou hábito, e já há alguns anos. Eu pego os 2 engarrafamentos. Eu moro no sul da ilha e trabalho em São José. É dupla jornada, então? É dupla jornada, de manhã e à tarde. A preocupação dos especialistas é que algo precisa ser feito com urgência para resolver esses gargalos. Tem poucas possibilidades de expansão. A cidade está parando e se não for feito nada, ela vai parar ainda mais no futuro. Aliado a tudo isso, enquanto muita gente se espreme nas 2 pontes,
Florianópolis tem uma que está fechada para reforma há 32 anos. A ponte foi fechada pela primeira vez em 1982, isso para veículos, né? Depois, em 1991, foi fechada também para pedestres. E até hoje já foram gastos mais de 300 milhões de reais na recuperação da ponte. E o governo até está preocupado se a empresa responsável vai mesmo terminar a obra até o final deste ano. Apesar de que a empresa garante, né, que até o dia 31 de dezembro os carros já vão estar passando por ali. Esse é o retrato resumido da mobilidade que não facilita o deslocamento de ninguém na Ilha da Magia. Mas o governo do estado afirma que já foi batido o martelo para aquilo que vai de fato ser feito como uma alternativa ao trânsito na capital. Aquela com menor custo e com mais viabilidade é o transporte marítimo. Bom, como a gente viu na reportagem do Alexandre Mendonça, os gargalos hoje, claro, são muitos. A gente pode, inclusive, citar alguns aqui. Via Expressa, no sentido inverso da saída do túnel também, a entrada na ponte. SC 405, rodovia que dá acesso ao sul da ilha. SC 401, no verão, especialmente no continente. Avenida Ivo Silveira, além das pontes já mostradas pelo nosso colega Alexandre Mendonça. Agora, o tema desse debate justamente são as soluções que a gente vai buscar, né? Os problemas existem. Esse debate é dividido, inclusive, em 4 partes. A primeira delas trata justamente dos gargalos do nosso trânsito. Bom, eu começo perguntando ao professor Roberto. Professor Roberto de Oliveira, ele é doutor em problemas urbanos, como a gente falou. Professor, já se tem aí uma caminhada de estudos, buscas de soluções para os problemas da mobilidade urbana em Florianópolis. Agora, para onde a nossa cidade está caminhando? Na prática, o senhor que já tem tantos anos de estudo, tem o know-how na área, o senhor percebe que estamos avançando ou estamos praticamente estagnados? Eu digo que é a primeira vez, com toda certeza, porque já aconteceram pesquisas esparsas e sem local para colocar, porque eu sempre disse, já falei na frente de ex-presidentes e presidentes do IPUF, agora o Dalmo também acho que está pela segunda ou terceira vez, que o IPUF nunca foi aparelhado para pesquisa. E não existe, a meu entender, planejamento sem pesquisa. Se você vai executar um planejamento sendo alimentado por lixo, você vai ter lixo processado. E o problema de Florianópolis é que nem os planejamentos mal feitos foram executados. O senhor está me falando que uma pesquisa desse porte ela já não era realizada? Nunca aconteceu a pesquisa de modo sistemático para a cidade e muito menos para a área metropolitana. Bom, isso a gente está falando do Planos, que é um plano que vai ficar pronto provavelmente em 2015, né? Agora tem um problema do Planos. Onde é que vai ser pendurado o resultado dessa pesquisa? Quem é que vai gerenciar isso? A Secretaria de Planejamento do Estado? Vai ser o município? Vai ser a universidade? Quem é que vai manter em andamento? Quem é que vai atualizar esses dados de pesquisa? Então, uma grande interrogação que eu jogo para além de 2015. O que vai se fazer a partir do levantamento, que é um levantamento realmente muito embasado desses dados, né? O Planos é um grande estudo. Acho que nós podemos fazer a seguinte comparação. A cidade vai fazer 300 anos. E, de repente, como um cidadão de meia idade, ele vai ao médico e sabe que já não é mais jovem, precisa fazer exercício, mudar alguns hábitos, que isso vai fazer, inclusive, possivelmente com que a vida dele seja melhor e mais saudável, mas ele precisa mudar de hábitos. Então, é uma questão essencial que, junto com os números, a gente se misture conceitos. A questão de mudar de hábitos, professor Werner, eu gostaria de aproveitar a sua participação aqui para falar sobre esse assunto também. A gente também tem que compreender que Floripa hoje é uma cidade que se conectou com outros 3 municípios, pelo menos, né? Biguaçu, São José e Palhoça, que Florianópolis, então, formam uma cidade só. Os deslocamentos nessa cidade conurbada, essa cidade metropolitana, eles podem muito bem vir a ser feitos por ônibus de alta qualidade em corredores exclusivos. Aí sim, propiciando uma alternativa factível, rápida e, digamos assim, que o usuário possa usar com precisão. Ele sabe a hora que ele vai sair de casa, ele sabe a hora que ele vai chegar no seu destino, porque tem um corredor exclusivo para o ônibus não vai disputar com o automóvel. Bom, mas onde fazer esses corredores? Nós temos uma certa restrição de sistema viário para implantar corredores. Os nossos estudos por simulação do modelo da região da entrada da ilha de Santa Catarina indicam que, uma vez implantados esses corredores, claro, o congestionamento vai ficar absurdo. Mas se 20% dos motoristas de automóvel abandonarem o automóvel e vier para os ônibus, a gente restaura o nível atual de congestionamento para o automóvel. Enquanto que o ônibus a velocidade operacional dele vai aí de 12 km por hora para 30 km por hora. Ou seja, acelera muito o tráfego por ônibus.
Então, o que isso está indicando? Está indicando que, quando a gente coloca uma solução de muito alta qualidade para o usuário, o automóvel passa a ser penalizado e o transporte público passa a ser um atrator dessa demanda. E aí sim, efetuando aquela mudança de hábitos que o secretário Dalmo se referiu. Bom, a gente está falando de um transporte alternativo para enfrentar esses gargalos. Existe também a bicicleta e nós temos aqui o representante da Via Ciclo. Se a gente botar essa porcentagem de ônibus e uma porcentagem na bicicleta, nós estamos reduzindo muito o número de carros na cidade. Hoje nós temos uma demanda reprimida em Florianópolis de mais de 70% das pessoas que gostariam de utilizar a bicicleta no dia a dia. O que nós precisamos para isso? Alguma infraestrutura, ciclofaixas, ciclovias, sinalização, respeito dos carros. Nada de ser contra o automóvel, contra o transporte coletivo, pelo contrário, se a gente pega essas pessoas e botar uma bicicleta para esses pequenos deslocamentos, nós estamos evitando de ir de carro para o centro, que é o grande problema de Florianópolis. Então, com certeza, é a integração de modais e a diversificação de modais. Carlos Damião, por favor. Eu queria fazer uma consideração, não sei se diretamente a alguém, mas talvez ao secretário Piacentini e ao secretário Dalmo, que é o seguinte, o Dalberger, quando era prefeito, cometeu uma heresia, ele foi apedrejado, né, por causa disso, e outro dia um engenheiro me disse que ele tinha razão, um engenheiro especializado em transporte, que participa de estudos de mobilidade urbana, presta serviço numa consultoria do governo. Ele disse o seguinte: o transporte marítimo é economicamente inviável. Ele sozinho não resolve nada. É que nem trem. Não adianta você fazer trem para transportar carga se não tiver caminhão para tirar da estação onde o trem para e levar na firma, no depósito, na fábrica. E o transporte marítimo tem o mesmo problema. Eu discordo desse engenheiro, também sou engenheiro. Eu acho que o transporte marítimo tem viabilidade, sim, como transporte alternativo, não para concorrer com o ônibus, mas para fazer com que as pessoas, é uma opção para fazer com que as pessoas sintam que ele vai chegar mais rápido no seu destino, tá? Se deixar o carro em casa. No carro ele vai ficar estressado, etc. Ele vindo pelo mar, nós estamos inclusive com um sistema para entrar em operação experimental, com um empreendedor que está faltando única e exclusivamente uma licença ambiental para que ele possa construir um trapiche lá no Abraão, tá? Então, a partir disso aí, nós já temos dados suficientes para dizer que, realmente, para concorrer com ônibus é impossível, mas como uma alternativa que vai levar do Abraão até o centro em 15 minutos no máximo, hoje você não faz em 15 minutos. E ele vai depender, quem usar vai depender do ônibus do mesmo jeito. Sim, mas exatamente, mas aí nós temos que fazer também, exatamente, a gente está estudando essa parte, a integração para chegar próximo aos terminais urbanos. Nós temos, na verdade, o transporte aquaviário em plena operação na Ilha de Santa Catarina, sim, que é a comunidade da Costa da Lagoa. Tem uma linha regular de ônibus, aliás, 2 linhas, né? Ele é além de ser um pouco caro para a comunidade lá, o preço é maior, a tarifa hoje lá já está maior que a tarifa de ônibus, né? Não, a tarifa para o morador está mais barata, para o morador do local, porque ele foi criado... Está em 2,50. 2,50. E agora, para quem não é morador, que vai lá para fazer turismo, para um restaurante, etc., aí é 7,50. Veja, meu, qual seria o ideal para esse morador, né? Que a prefeitura desse algum modo de fazer esse morador integrar no sistema de ônibus, porque ele sai da Costa da Lagoa, chega aqui no centrinho da Lagoa da Conceição, ele vai ser obrigado a pegar ônibus. E ali ele teria que integrar com a passagem que ele já pagou. Ou seja, essa integração entre os sistemas é fundamental. E eu acho, e aí eu discordo do Valmir, ou melhor, eu concordo com o Valmir que é realmente algo alternativo, porém marginal, no sentido da quantidade transportada de passageiros, né? Sim. Mas o transporte marítimo e aí teleféricos, monotrilhos, essas soluções mágicas e absurdas, né? No sentido de realmente solucionar o problema de volume de transporte de pessoas, elas surgem porque elas tocam num imaginário muito interessante, que é o imaginário do motorista de automóvel que não quer largar o seu automóvel e imagina que os outros vão usar o aquaviário, os outros vão usar o teleférico que passa por cima ou o monotrilho que também passa por cima, sem interromper o seu dia a dia no automóvel. A questão fundamental, a meu ver, na questão do transporte hidroviário, vamos chamar hidroviário que pega tudo, né? A rapidez também é fundamental. Sobre a questão de você andar com o seu bilhete de passagem, tá? No ônibus, isso já vai começar a acontecer agora quando assinarmos um novo contrato do transporte coletivo. Eu gostaria de fazer uma colocação nesse debate sobre mobilidade. A maioria dos debates, se não todos, está se tratando de resolver problemas de demanda.
Ou seja, está faltando uma ponte, se constrói mais uma ponte. Daqui a pouco a gente vai precisar de uma outra ponte, nós vamos integrar os modais, né? Mas isso aí é satisfação pura da demanda, não resolve o problema. Nós estamos atuando nesse tipo de debate para cuidar dos efeitos e não da causa. E a questão do problema de Florianópolis, ele está realmente grave, mas acontece que nós estamos batendo só em cima de efeitos. Nós precisamos trabalhar no desenho urbano para evitar que as pessoas tenham que vir sempre ao centro para resolver tudo. Então nós temos que batalhar para implantar um plano diretor que gere novas centralidades para que a pessoa ou vá a pé para as suas necessidades cotidianas ou vá de bicicleta, para que o uso do ônibus e do automóvel seja assim o último recurso. Uma das apostas importantes do diretor é instituir as centralidades setoriais e locais, fazendo com que uma pessoa não precise, por exemplo, vir do Rio Vermelho para estudar no centro, fazendo filho. Então, o centro de saúde, a educação, o comércio, o setor bancário, esses grandes motivadores de deslocamentos, eles precisam ser cada vez mais centralizados. Mas eu gostaria de pegar essa questão da demanda que o professor Roberto coloca, porque eu acho que na questão da mobilidade, cada um de nós, cidadãos, nós somos parte do problema e parte da solução. Então, acho que tem que trabalhar a questão cultural, sim, tem que trabalhar o desenho urbano, sim, tem que trabalhar os projetos estruturantes, sim. Mas, às vezes, quando a gente conversa, a gente fala como assim, aqui tem os ciclistas e aqui tem os motoristas de carro. E muitas vezes, a pessoa que está dirigindo o carro é um ciclista, né? O que a gente vê assim culturalmente, quer dizer, as pessoas caminham, tem gente que faz 6, 10 quilômetros por dia, só que faz ao redor de uma quadra, fazem uma energia, gasta inutilmente, quer dizer, se houver uma campanha de calçadas confortáveis, de travessias seguras, imediatamente é fácil transferir esse hábito, que é o hábito da saúde, para o hábito cotidiano da cidade. Que agora a gente precisa fazer um intervalo, o papo rendeu já no primeiro bloco. Nós voltamos já para falar sobre meios de transporte não motorizados, um pouco mais, falar sobre as nossas faixas de segurança, a situação das nossas calçadas, as passarelas e principalmente o comportamento de cada cidadão no trânsito. É o primeiro debate Sou Bem Floripa, hoje falando sobre a mobilidade urbana. Até já, não sai daí. Bom, o nosso tema é mobilidade urbana e agora nós vamos falar do comportamento dos cidadãos no nosso trânsito. A reportagem é do Tony Borges. Entre carros, caminhões, ônibus e motos, a frota em Florianópolis já passa de 310 mil veículos. Mas o caos no trânsito nada tem a ver com a falta de respeito com o semelhante ou com a sinalização. Alguns motoristas acham que têm a preferência, mesmo onde existe a faixa de pedestres. Esquecem que todo motorista, uma hora ou outra, também vai andar a pé. Mas também tem pedestre que atravessa fora da faixa de segurança. Já este taxista, por exemplo, acha que a faixa para pedestres é local de embarque e desembarque de passageiros. Quando se fala em melhorar a mobilidade urbana, a obrigação é de todos nós. Pedestres, motoristas, ciclistas, motociclistas. Mas o poder público não pode se omitir. Essa calçada bem no centro de Florianópolis, veja só, bastante danificada. Se é difícil andar por aqui, para quem já enxerga bem, imagina por um deficiente visual. Veja só, essa calçada diz que ele deve vir por aqui e tem um poste bem no meio do caminho. Onde não existem fotossensores, furar o sinal vermelho, em alguns locais, virou regra e não exceção. Este motociclista parece cuidadoso. Para no sinal vermelho, dá um tempinho e vai embora. O outro motoqueiro segue o mesmo mau exemplo. Os carros fazem o mesmo. Este motorista acha que a pressa dele é mais importante que dos outros. O condutor deste furgão exagera. Para no semáforo que está fechado. Até aí tudo bem. Mas olha só o que ele faz. Desce do veículo e vai embora. Ficamos alguns minutos esperando ele voltar. E nada. Em algumas ruas, calçadas viram estacionamento. Carros e caminhões invadem locais destinados a pedestres. As ciclofaixas, principalmente no centro de Florianópolis, viram estacionamento. O motorista deste caminhão de materiais de construção só saiu quando viu a câmera, mas alguns não se importam.
Para o professor de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina, Nelson Popini, o problema é mais grave do que se imagina. As cidades estão crescendo, há um congestionamento, né, dos espaços urbanos em geral, um adensamento das áreas ocupadas e não tem havido uma correspondente providência no sentido de acolher o acréscimo de trânsito, de tráfego que isso provoca. Em alguns locais em Florianópolis, o simples ato de atravessar a rua pode representar um risco de morte. Esta aqui é a região central de Florianópolis. Logo ali é o terminal Rita Maria, aqui estão os elevados. Tranquilamente a gente pode passear nessa calçada. E milhares de pessoas fazem isso todos os dias. Para ir para a região continental de Florianópolis, só tem um jeito, porque exatamente aqui termina a calçada e começa uma verdadeira roleta russa. Os carros andam aqui a 80, 100 km por hora. Até é perigoso a gente ficar aqui, ó, porque eles vêm em alta velocidade. Agora o problema é que a gente tem que ficar um bom tempo aqui esperando. E é muito perigoso. E são milhares de pessoas que fazem esse trajeto todos os dias. Vamos ver agora, eu acho que vai dar, hein? E aqui, além de alta velocidade, é uma curva. Ó, tem o cidadão aproveitando para atravessar de bicicleta aqui. E eu vou aproveitar também. Acontece o seguinte, que as pessoas que fazem esse tipo de travessia, e tem que fazer todos os dias, elas acessam ali, ó, a passarela embaixo da ponte para ir para a região continental. Mas não é só isso. São centenas de atletas que treinam todos os dias aqui, ó, nos clubes de remo, que tem que enfrentar todos os dias esta verdadeira roleta russa que existe aqui, bem no centro de Florianópolis. Infelizmente, tem que, para chegar num treino, fazer uma dieta mais saudável, tem que correr risco primeiro. Vai tentar atravessar aqui? Tem o jeito, né? Não tem... Você continua ali, tem a passarela, mas aqui a calçadinha, mas aqui acaba no nada, né? Isso aqui, na verdade, é uma falta de respeito contra a dignidade humana. Porque você acessa a ilha através da ponte, no transporte ativo, caminhando ou de bicicleta. Chega aqui, você se depara com uma via em alta velocidade, onde você tem um passeio indicando para as pessoas atravessar aqui sem nenhuma sinalização. É um lugar extremamente perigoso. Agora de manhã, enquanto eu estava esperando vocês, eu vi uma senhora quase ser atropelada aqui. Isso aqui não dá para continuar dessa maneira. Bom, a gente viu aí cenas que acontecem todos os dias, a única diferença é que a nossa reportagem estava presente, gravando tudo isso. Aliás, aproveito já para passar a palavra para o Jean Cardoso, que é comandante da Guarda Municipal de Florianópolis. Jean, são cenas que você presencia, você e sua equipe, todos os dias nas ruas. A que se atribui esse desleixo do cidadão no trânsito? Que muitos casos ali que a gente viu, não existe outra palavra para definir. É desleixo, realmente falta de respeito com as outras pessoas que estão ali. A gente viu, na verdade, maus exemplos de motoristas, de pedestres, de ciclistas também, enfim, talvez por falta de estrutura e até do poder público, né? Ali falta uma passarela ali naquele lugar que o Tony Borges, nosso repórter, também atravessou, né? Sim, infelizmente a gente tem se deparado com essas situações no trânsito todos os dias, né? Infelizmente a cidade não comporta mais tanto fluxo, né? Eu estava conversando com o professor dizendo que o brasileiro, infelizmente, né, ele tem essa dificuldade de saber enquanto eu estou no carro, o mundo é meu, quase é isso que ele pensa, porque eu tenho prioridade, eu tenho que chegar primeiro, eu tenho que passar, enquanto o pedestre não pode, não tem que esperar, né? Primeiro sou eu. Né? No caso ali que mostrou até o caminhão parado fazendo a descarga, é a mesma coisa. Ele quer parar para fazer a descarga. Ora, mas tem uma ciclofaixa. Mas daí que tem uma ciclofaixa eu tenho que descarregar. Então é isso que nossos agentes da Guarda Municipal escutam diariamente, né? A gente tem trabalhado para tentar mudar a cultura do brasileiro, que não adianta. A gente entende que o cidadão que está lá já com a habilitação, com a CNH na mão, ele não adianta mais a gente tentar educar. Ele é questão de fiscalização. Agora, as crianças, os adolescentes que estão prestes a pegar essa carteira de habilitação, aí sim, aí a gente consegue mudar
a visão deles. Trabalho educativo. Aí que tá. A Guarda hoje tem o seu setor de educação, onde atinge as crianças, né, de toda a rede municipal e de toda a rede também, não só municipal, mas pública, estadual e particular, todos aqueles que nos solicitam, a gente vai lá, faz um teatro de fantoches, tem também isso para as crianças menores, para os adolescentes, tem outros tipos de matérias, para as empresas a gente faz palestras também. É muito importante que a política de mobilidade ela esteja integrada com todas as demais políticas públicas, que é a política de educação, que é de saúde, mas também que é dos fluxos de mercadoria, porque o caminhão não está ali por lazer, ele está porque ele tem um compromisso de entregar a mercadoria. Silvia, eu discordo um pouquinho disso, porque os caminhões não estão se adaptando à realidade da cidade. Não, mas só um instantinho, eu só queria colocar o seguinte, eu acho que a visão da mobilidade é uma visão sistêmica. Nessas situações onde o caminhão está estacionado, existe uma alternativa de estacionamento para carga e descarga próximo a esse lugar, num raio de 500 metros. Então, horário que é importante. Ou o horário está sendo respeitado. Então, assim, tem uma série de questões que elas são cruzadas e que eu entendo que essa multa e a penalidade, ela tem que ser a última coisa na medida que a cidade oferece alternativa para esse funcionamento. Então, essa visão de conjunto é importante ter, não se ater só à questão da mobilidade, mas do cruzamento com outras políticas públicas. E para a gente não precisar pensar necessariamente em soluções a longo prazo, pensar também na responsabilidade de cada comerciante, por exemplo, o que pode fazer, né, para que os seus fornecedores consigam fazer a carga e descarga, a responsabilidade de cada um hoje, né? Não só pensar isso. Daqui a muitos anos, o poder público, a gestão pública poder fazer alguma coisa. A responsabilidade de prédios que recebem o habite e depois alugam suas garagens para lojas ex-ofício, entende? E que isso aí, quer dizer, além de reduzir essa vaga de garagem, que foi uma coisa exigida previamente pelo poder público, essa vaga é eliminada e se acresce uma demanda maior nas ruas. Isso precisa ser organizado também. Secretário. Algumas coisas essenciais precisam de definição. A Secretaria e o IPUF, com a mobilidade, estão trabalhando numa lógica, porque não dá para a gente pegar um ponto só. Então, nós estamos falando agora do conforto das calçadas, por exemplo. Vamos para uma hipótese. Lauro Linhares. Será que como é que nós vamos melhorar a qualidade daquela calçada, por onde trafegam centenas, milhares de pessoas a cada hora? É a principal rua do bairro Trindade, exato, né? Vamos pensar, será que a Lauro Linhares deve continuar como todas, praticamente, as vias setoriais, as vias de conexão de Florianópolis, com 2 sentidos de trânsito? Ninguém gosta muito do binário. Mas vamos pensar, se a Lauro Linhares tivesse um sentido de trânsito, nós imediatamente implementaríamos a ciclovia, a calçada larga, e quando o ônibus para, o fluxo não precisa esperar pelo ônibus parar. Mas já tem esse projeto, então, né? Exato. Quando a gente pega aquela região do Banco Redondo ali, onde se construíram uns 20, 50 prédios, talvez, num raio de 200 ou 300 metros, não foi instalado um café. O resultado é que, para comprar açúcar, a pessoa vai de carro no supermercado. Entende? Então, quando chega domingo, fecha, fica um deserto total. Exato. Essa conexão, quer dizer, através do regulamento, do conceito do binário, da calçada, nós não temos, a rigor, uma travessia de pedestre em nível da calçada. Como é que uma mãe anda com um carrinho de bebê no centro em Florianópolis? A rigor não anda. Não é? A gente não vê uma pessoa, por exemplo, uma pessoa com deficiência. É uma raridade andar na cidade, e se ele andar, ele anda em percursos muito pequenos. Então, nós temos que recomeçar do zero. Isso é inclusive um dado interessante, né? Porque a Política Nacional de Mobilidade Urbana já diz que nós temos que priorizar o pedestre, que é o transporte mais antigo do mundo, e a bicicleta. Isso que o Dalmo falou é muito interessante, porque nós temos que transformar as ruas em grandes shopping centers, que as pessoas tenham conforto e possam caminhar. Hoje as pessoas vão para o shopping center, nada contra o shopping center, mas por que as pessoas vão para o shopping center? Porque nós temos um chão liso, sem ressaltos, com segurança, com ar-condicionado, não tem nenhum carro te buzinando atrás. Se nós transformarmos as ruas em grandes centros comerciais, as pessoas vão começar a se deslocar com segurança. Um outro detalhe, congestionamento não é um problema, uma relação causa e efeito. Na linha do professor Roberto, vamos eliminar a causa. Qual é a causa? O excesso de carros no centro. Então nós temos que ter menos carros nas ruas. E aí com certeza o fluxo e a cidade vai melhorar. Professor, o senhor queria comentar? Não, eu só ia complementar que a tendência, então, é uma humanização do espaço urbano, né? Fazer uma cidade uma lógica de leis e regulamentos na hora que venha para o humano, né? As pessoas vão e não mais a técnica da operação da cidade. Né? Na medida que essa ideia que vem se falando aqui, de se criar essa centralidade, lugares agradáveis, mesinha na calçada, leva as pessoas a irem para a rua, leva as pessoas a deixarem o carro.
filosoficamente, a cidade é lugar de vivência, lugar de vida, né? Lugares de encontro. Eu acho que muito dentro disso do que a Silvia falou. Nós reduzimos a condição da cidade a lugar, digamos assim, de nos movimentarmos, de passagem. Ela não é, de permanência. As cidades são nossos cenários de vida. Essa relação de pedestre com motorista, nós fizemos contagem nas ruas centrais e verificamos que há uma média de uma pessoa que passa de carro para 25 que percorrem a pé pelas calçadas. Só que as calçadas têm, em média, 1/3 da largura destinada. Então, veja, nós destinamos para 25 carros 2/3 do espaço público. É isso que está acontecendo. Não há uma lógica republicana atualmente que movimenta a nossa cidade. Ok, bom, nós vamos para um breve intervalo, voltamos já para falar um pouco mais sobre, inclusive, alternativas de transporte. Corredor de ônibus, Aquabus, quarta ponte, monotrilho, o que dá mais certo? É o debate Sou Bem Floripa, hoje falando de mobilidade urbana. Até já. O nosso tema é mobilidade urbana e antes de a gente passar para um outro fator, eu queria só complementar o bloco anterior, porque a gente conversou aqui, secretário Dalmo, inclusive, sobre calçadas, faixas de segurança. Eu queria saber o quanto o IPUF ele está atento a essas questões, né? O quanto consegue cobrar, né? O proprietário da sua calçada. A situação das faixas, inclusive, me fez lembrar a manchete do Jornal Notícias do dia dessa semana, 2 senhorinhas, Dona Ilma, até anotei o nome dela aqui, e a vizinha dela ali no bairro Carvoeira, em Florianópolis, pintando. Elas mesmas fizeram uma vaquinha entre os vizinhos, pintando a faixa de segurança, porque o poder público só poderia fazer isso depois da Copa do Mundo. Uma delas já foi, inclusive, atropelada na faixa de segurança, não aguentaram esperar e foram durante a madrugada, inclusive representando risco de vida para elas, 76 anos de idade. Como é que está essa questão? Como é que o senhor vê? O que eu lhe diria, nós trabalhamos nas últimas semanas em processos licitatórios de semáforos, o que é normal, mas incluindo semáforos acionados por pedestres. Nós não temos isso. A comparação que se faz é assim, o semáforo em frente, por exemplo, à escola técnica, ele funciona da mesma maneira no sábado às 3 da tarde ou à meia-noite, do momento em que está saindo o colégio, com centenas, milhares de crianças, né? As passagens, as faixas de pedestre no nível de calçadas, a gente comentou, não existem em Florianópolis. A meta é fazer pelo menos 50 dessas nos pontos essenciais. E muita sinalização. É uma coisa que é triste, parece que as nossas taxas são maiores, o Jean é testemunha disso. Rouba-se placas de trânsito. Proibido estacionar é comum que... Então, rouba-se, tira-se do local, porque pro comerciante não é interessante ser proibido estacionar. Exato. O guarda vai para fiscalizar quando olha, agora não posso mais fiscalizar porque não tem sinalização. Impressionante. Infelizmente isso acontece. Mudamos 3 vezes ali em inglês, onde foram colocadas. Então, assim, o que nós estamos, no ano passado, trabalhamos intensamente. Esse período que coincidiu com as senhoras, ele é um período delicado para a equipe que trabalha com o assunto, porque a prioridade número 1, como não poderia deixar de ser, é para as escolas que estão voltando às aulas. Então, eu acho que a informação foi um pouco distorcida só depois da Copa do Mundo. Isso não seria necessário. Mas, efetivamente, em relação às escolas, houve essa prioridade entre fevereiro e março. Secretários municipais, aproveito para repassar essa questão, né? Esse diálogo, academia, gestão pública, ele acontece, os próprios engenheiros que trabalham com os senhores, eles percebem essas questões, essas demandas da cidade que estão totalmente inversas, na verdade. Antes que eles respondam, que eu acho que é impertinente. Por que a gente não faz as faixas de pedestre um pouquinho afastada da esquina e no mesmo nível da calçada? Por quê? O motorista de carro, ele para na esquina para verificar se tem carro. Normalmente, onde está a faixa de pedestre. Se a gente fizer a faixa de pedestre um pouquinho afastada da esquina, no nível da calçada, você já cria a redução de velocidade do carro, o carro que estiver na esquina vai poder parar e olhar, ver se vem, e facilita o pedestre atravessar. É uma coisa simples, de curto prazo, que vai dar grandes resultados. O professor Werner discorda. Eu acho que só tem assim, em muitos lugares pelo mundo a gente vê a faixa de pedestre colocada na esquina, porque isso facilita a vida do pedestre. A recuá-la da esquina é um problema que o cara começa a fazer zigue-zague e ele vai furar. Quer dizer, dá para tornar civilizada a relação. Eu acho, velho, que é um pouquinho de opinião de cada um. Tá? Mas é a prática de tráfego, né, Valmir? O Dalmo falou uma coisa interessante aí de botar as faixas de pedestre ao mesmo nível de calçados, ou de canteiros também. Tem uma faixa de pedestre aqui em Florianópolis, sim. Em frente ao Instituto de Educação.
Tá? E tem agora também em frente ao T100, tem, apesar de a rampa de subida ser muito suave. Mas o grande problema, o secretário, é que é uma cultura que tem que ser mudada. Sim, aqui em Florianópolis, se a gente dúvida, recua a faixa de pedestre, pode ter certeza, o pedestre vai passar na esquina. Sim. Daí, gradeia-se a esquina para o pedestre não ser obrigado a contornar. Ele passa por fora da grade. Mas tá vendo que nós estamos entrando na lógica do automóvel contra o pedestre? Sim, mas o pedestre tem que andar reto, a prioridade é dele. O automóvel depois negocia sobre a faixa quando esse automóvel tiver a chance. O que nós estamos tentando fazer aqui é facilitar a vida do automóvel ao recuar a faixa. Não é isso. Nós temos que recuar a faixa é quando o motorista vai provocar dano ao pedestre se não tiver aquele recuo. É só nesse caso, senão eu concordo com Exatamente. Sim. Exatamente. Existem situações. Eu concordo plenamente ali naquela rótulazinha que nós estávamos falando antes, quando nós chegamos aqui. As rótulas, aí outra na rótula, ali na universidade, aquela rótula ali na praça ali, eu acho perfeito estar ali, na Praça Santos Dumont, tá? Hoje eu tive que parar no meio da rótula, porque tinha um monte de estudantes atravessando, e os carros que estavam vindo num determinado sentido não estavam parando. Eu parei, levei buzinaço e tudo. Inclusive, nós tivemos um problema com a bicicleta da Lilian, que a Lilian foi... E até hoje não foi feito nada. Nós está preocupando a população por falta de visibilidade do motorista. Exatamente. Mas aquela rótula é um absurdo. Ali que eu saiba, fui informado, é que existe um projeto na prefeitura para tirar aquela rótula e botar um sistema de semáforos. Mas está na hora, porque já faz um ano que a Lilian se foi e a gente está mudando ela. Inclusive em abril vai ter a reinstalação da bicicleta branca lá. Mas o IPUF, aí eu vou passar... Está cobrando assim, para tentar se agilizar as coisas. Eu acho que tem situações que elas exigem assim, baixíssimo investimento e dá resultado imediato, quer dizer... Tem áreas que pode-se compartilhar o tráfego do pedestre, da bicicleta. Coloca uma plaquinha ali, a área preferencial de pedestre. Quer dizer, inverte a lógica de que o carro é que tem prioridade. Quer dizer, o carro é uma concessão, o carro passar no lugar, passar com mais velocidade. Então, essa cultura na cidade é que tem que ser mudada. Isso vem sendo pensado, secretário, porque medidas como essa, ao mesmo tempo, criam muita resistência da maioria. Né? Sim, não é da minoria. Resistência até o momento que dá certo. A minoria que tem carro. Olha, ninguém vive no carro 24 horas por dia. Exato. Em algum momento ele é pedestre. Quantos de vocês já passaram de carro em frente ao T100, onde tem a faixa de pedestre? Quantos de vocês podem me dizer agora qual é a velocidade máxima permitida ali em cima da faixa? 20. Quantas vezes você passou a 20 e em volta... 90% das pessoas que passaram acima de 40, 50 acelerando e ainda te xingando que você está devagar. Mas o pedestre joga em cima. Quer dizer, se trabalhar uma campanha, porque aí é campanha. Exato. Entende? Aí é campanha. Se trabalhar com criança, eu já fiz trabalho em outras cidades, assim, questão do lixo no carro. Se trabalha nas escolas, as crianças viram fiscais. No Japão eles têm isso, então, de trânsito. É o que eles dizem, essa nova geração em relação à questão ambiental, qual é a criança abaixo de 6 anos que joga papel no chão, não joga mais porque foi educado. A gente costuma dizer... Então, acho que esse investimento não é para quando eles crescerem, eles passam a fiscalizar o comportamento dos pais. Sim, a gente tem uma experiência bem legal no nosso setor de educação, é exatamente isso. Que é os pais reclamando, entre aspas, que o filho dele está cobrando dele. E avisou ao pai, passou no sinal vermelho, pai, não pode, vai parar aqui, é proibido estacionar, a moça da guarda disse que é proibido estacionar. Então é isso que é importante, porque a gente vê que a cultura dessas crianças sim está mudando. E com o passar do tempo vai melhorar. Porque a rua é de todos, o trânsito é formado por todos, modais, pedestres, ciclistas. Nós temos muita autoescola, não temos nenhuma bici-escola, nenhuma pedestre-escola. Então nós temos que ter esse comportamento que a professora falou, desde a idade escolar. Essa questão que a gente está discutindo do hábito das pessoas e melhorar a cultura das pessoas e elas, cara, é bacana, é uma história legal e tudo mais, só que tem que ter fiscalização. Não adianta, isso é em todo lugar do mundo, a gente vê. Jean, a gente vê que realmente o efetivo dessa guarda municipal devia ser o triplo, pelo menos, né? Bom, vamos retomar o tema desse bloco, então, porque o governo do estado já recebeu várias propostas para amenizar os nossos problemas de mobilidade. Vários empresários, inclusive, já apresentaram essas propostas. Secretário Dalmau, é viável o BRT hoje? Porque a gente sabe que talvez não exista a solução única, né? Mas é preciso pensar em algo não só a longo prazo para Florianópolis, é preciso fazer algo de imediato também, né? A solução a médio prazo para Florianópolis é BRT, sem dúvida nenhuma. Em alguns trechos, a solução pode até ser implementada com menos tempo. Eu acho importante, a Prefeitura, nesse momento, está criando uma lógica, na verdade, criando o que eu digo, nós temos uma proposta pronta, sendo discutida diretamente com o gabinete do prefeito, né, que agora deve envolver o conjunto da municipalidade para depois ser trazida para a sociedade, no espaço de 30 dias, 40 dias. Quando a gente
nessa lógica, algumas perguntas cruciais, como foi dito. A quarta ponte, né? Nós não temos ainda elementos, inclusive estatísticos, numéricos, para dizer frontalmente contra ou a favor. Mas acho fundamental, primeiro, que nós vamos ter uma terceira ponte, que é a ponte Ercílio-Luz. Será que a ponte Ercílio-Luz deve ser usada como foi há um século atrás, em 26, simplesmente para automóveis? Eu acho que não pode ser isso. A ponte Ercílio-Luz deve servir, porque é um momento em que a gente vai precisar assinalar conclusivamente o que nós queremos. A ponte Ercílio-Luz tem atualmente uma vocação, ela foi preservada dos fluxos estabelecidos para o transporte coletivo. Mas para o transporte coletivo, linhas circulares. Então vai precisar haver uma adaptação. Isso responde, a ligação ilha-continente pode estar, basta uma decisão, pode estar a um passo de ser tomada. A ponte Ercílio-Luz seria insignificante para os automóveis, ela resolveria pouco, né, o problema, e poderia ser importantíssimo para definitivamente nós assinalarmos a direção que queremos ir. Então, eu acho que essas decisões cruciais que deverão ser tomadas esse ano serão fundamentais para o futuro da cidade. Secretário Dalmo, eu acredito que mais pessoas queiram dar sua opinião, mas a gente precisa ir para o intervalo rapidinho, a gente volta já para falar um pouco mais sobre o assunto, esses vários modais que podem ser debatidos para ajudar a amenizar o nosso problema de mobilidade urbana em Florianópolis. Nós já voltamos com as considerações finais dos nossos entrevistados para o último bloco do primeiro debate Sou Bem Floripa, hoje falando sobre mobilidade urbana. A gente volta já. O tema é mobilidade urbana na nossa capital, Floripa, e a gente já falou sobre as várias alternativas já pensadas para amenizar os entraves do nosso tráfego, né? Bom, muita gente quer falar aqui sobre o assunto. Professor Roberto, vamos começar pelo senhor. A gente viu na reportagem do Alexandre Mendonça as várias possibilidades que foram levantadas por especialistas. Qual é a sua visão sobre elas? Bom, com o resultado da pesquisa do BNDES, que é o do projeto Planos, nós vamos ter a credencial para escolher qual é o melhor ou quais são os melhores o sistema de transporte. Vai dar um resultado que vai forçar a intermodalidade, basicamente ônibus, BRT, mas eu tenho um reparo com relação ao BRT, que ele foi criado em Curitiba, apesar desse nome estrangeiro, e eu já estive em Curitiba no ano passado, em julho, agosto, e estive na Esteio de Engenharia. A Prefeitura de Curitiba já está encomendando substituto para o BRT, porque lá em Curitiba ele já não está mais dando resultado. Então, o próprio lugar que inventou esse sistema é um conceito, não é um ônibus. O grande problema que está acontecendo aqui em Florianópolis, estão circulando empresas com o nome BRT. BRT não é ônibus, é um conceito que inclusive ajuda a atrapalhar a implantação do BRT. O BRT, eu acho como solução de médio prazo, é perfeitamente viável, desde que ele seja associado a um modelo sobre trilho e roda, como o metrô de Paris, o direcionamento é por trilho e a tração é por roda, porque em Florianópolis um VLT não daria, porque nós teríamos que descer, por exemplo, a Conselheiro Mafra, subir e descer, e não teria condições. E a ideia de planejar a médio prazo transporte sobre trilho, porque toda cidade grande, Florianópolis, vai crescer muito em pouco tempo, vai crescer muito mais do que a gente está pensando. Não Florianópolis, a grande Florianópolis, nós temos que pensar, em primeiro lugar, vamos triplicar a SC 401, vamos quadruplicar a SC 401, não tem condições. Vamos duplicar a BR 101, que já está demorando 10 anos a mais que planejado, vamos duplicar de novo a BR 101, quadruplicar, não. Então nós temos que pensar num sistema de transporte, como tem muito na Europa, principalmente na Alemanha, onde é que de vez em quando eu tenho ido lá, em que nós temos transporte sobre trilho, que a pessoa pode sair de casa num VLT e chegar em outra cidade, inclusive carregando a bicicleta, que a bicicleta, lá o transporte, a intermodalidade é muito forte. Então nós temos que pensar em acrescentar a SC401, um transporte sobre trilho, acrescentar a BR-101, a ferrovia norte, a litorânea, e também para o interior do estado, pensando em Santa Catarina, a ferrovia do Frango, ela pode ser interconectada com os metrôs de superfície de Joinville, de Itajaí, de Florianópolis, de Criciúma, que é o futuro. Nós não podemos pensar em médio prazo, nós temos que jogar nossa visão para daqui a 50 anos. Senão a gente não teria ponte, que o Ercílio Luz foi considerado louco,
em 1926, fazer uma ponte daquele tamanho que até hoje ela está durando. Um transporte de massa sobre trilhos, secretário Dalmo, como é que o senhor enxerga essa solução? Sim, eu acho que digamos, é uma modalidade eficiente, mas que tem um custo. Cabe a nós definirmos. Por exemplo, nós somos criticados porque no plano diretor não há previsão de prédios de 12, 15 andares, 16 andares em inglês, por exemplo. É a relação de causa e efeito. Se nós mantivermos densidades razoáveis no norte da ilha, por exemplo, nós poderíamos absorvê-las com o BRT. Curitiba não realmente o sistema está em colapso porque a cidade chegou a 2 milhões de habitantes, né? Então, se nós formos consequentes com a relação que estabelecemos sobre o território, acredito que o BRT, pelo custo-benefício, e efetivamente ele tem sido adotado, inclusive na Europa, né? é uma inovação tecnológica, conceitual, que nasceu no Brasil, hoje em dia foi aperfeiçoada na Colômbia para países como os nossos e tem sido adotado no primeiro mundo. A mim parece, com os dados que nós temos, agora efetivamente é preciso quantificar, que o BRT é a grande alternativa para Florianópolis. Mas hoje a aposta seria o ônibus com faixas exclusivas. Corrigiu bem o Roberto, mais do que o BRT, o ônibus com espaço exclusivo de circulação. É consenso que o transporte de massa, claro, é a solução, investimento nesse tipo de transporte. A gente citou, inclusive, aqui nesse debate, experiências bem-sucedidas em outras cidades. O secretário citou Colômbia, provavelmente Bogotá, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, a gente falou. Agora é preciso considerar a adaptação, né, desses projetos de sucesso à realidade local também. Eu acho que tem um ponto que a gente não se debruçou ainda o suficiente nesse debate, que é a questão institucional, que a gente precisa ver avançar bastante aqui em Florianópolis, né? Claro, há indicações aí que vai haver todo um reequipamento do IPUF, contratação de funcionários permanentes, enfim, mas o corpo técnico dos institutos, seja do IPUF, seja a Secretaria de Mobilidade e tal, está muito debilitado, o corpo técnico permanente, né? E a questão da gestão institucional do transporte hoje, em Florianópolis e na região metropolitana, então está muito carente, não é? Um dos resultados do Planos, inclusive, vai ser indicações, sugestões sobre como fazer um desenho institucional com institutos de planejamento metropolitano, que tem, obviamente, um diálogo muito forte com os institutos municipais e tudo mais, né? E hoje, um dos grandes problemas que a gente tem, devido a essa fraqueza institucional do poder público, é que a política de transporte e a estruturação do sistema de transporte é basicamente decidida pelas empresas operadoras. Elas é que têm a competência, a capacidade técnica de dizer o que tem que ser feito. Só que elas fazem desde uma ótica empresarial de preservar seu lucro. Então, por exemplo, uma cidade como Florianópolis não precisa de um T100. O terminal central é único em Florianópolis. Não existe em outra cidade do mundo que tenha um parador de ônibus no centro. Ali uma estação central, por onde os ônibus passem, em seus itinerários de ponta a ponta, tudo bem. Mas a existência de um terminal central onde as coisas terminam só se justifica por causa da divisão territorial que as empresas estabeleceram historicamente ao longo dos anos, né? Então, essa inversão de lógica institucional para que o poder público retome o poder de planejamento, a competência técnica, que já tem alguma, obviamente, não é, Dalmo, Valmir, não estamos dizendo que não tem, mas é insuficiente por conta de um quadro insuficiente. Uma precarização planejada de gestões, né? É histórico esse processo, tá? Então, eu acho que isso a gente deveria também incluir aqui no receituário das soluções de mobilidade, né? Parece engraçado, né? Mas nós precisamos disso, nós precisamos de órgãos fortes de planejamento e gestão. Essa questão da gestão do transporte coletivo, agora com a nova licitação, que deverá ser assinada ainda nesse mês de abril, o contrato, muda completamente, tá? Hoje, por exemplo, você citou o T100. O T100, ele tem esse nome central porque todo mundo para ali. Mas o terminal mais importante dentro da nossa ótica atualmente, para você ter uma ideia, é o Titri. Do Titri você sai para o norte da ilha, são mais da metade da população da ilha. Família, permite-me interromper, porque eu acho que esse ponto é importante. Da questão institucional, o erro mais grave da gestão César Souza foi insistir nessa licitação de transportes, que acabou de ser concluída. E é o seguinte, uma licitação que repete o modelo atual. Não repete. Peraí, vamos falar a verdade aqui nas câmeras. A verdade com isso aqui vai poder ser editado, tranquilo. Sim. Nós temos que ter a clareza do seguinte, se a gente for olhar o edital de transportes e ver como é que está o modelo operacional do sistema, ele está descrevendo todas as linhas.
Ele está descrevendo a bilhetagem eletrônica do jeito que ela é, ele não muda uma vírgula do sistema atual. Muda 100%. Mas tu sabe, para que falar, para que tentar encobrir o sol com a peneira, trazemos documentos aqui, tu sabe que foi limitado. Foi editado completamente diferente, tanto que outros estados, outras capitais estão tomando o nosso edital. Família, não dá para falar essas coisas aqui. Tá, tudo bem, mas você que começou, não fui eu. Eu digo, mas você tem que falar a verdade. O que está colocado no edital é o modelo operacional que está no edital é o modelo de você vai ver que você está enganado. Mas como? Eu li. Tomou conhecimento, tá, tomou conhecimento. Ok, bom, nós estamos no último bloco do nosso debate sobre em Floripa, sobre mobilidade urbana. Eu gostaria de pedir as considerações finais de cada participante aqui com a gente. Vamos começar pelo Daniel, da Via Ciclo. Agradeço o convite para discutir com todos vocês aqui, autoridades no assunto também, né? O que nós queremos apenas é que a cidade cresça, evolua e, como eu falei, eu gostaria de resumir a participação dos ciclistas aqui com aquela frase que eu costumo dizer: com o aumento de bicicleta nas ruas, a evolução com um trânsito mais humano e seguro é inevitável. Ok, com a palavra agora é a Silvia Lenzi, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina. Silvia. Então, como arquiteta e como urbanista, eu reitero a importância de uma cidade planejada com essa ótica da mobilidade, que não seja uma política isolada, que seja uma política integrada com as demais políticas. Eu acho que nós estamos aqui agora esperando a questão efetiva da gestão, porque as ideias estão postas e agora se aguarda a gestão dessa política. Obrigada. Professor Werner Krau Júnior, que é especialista em sistemas de transporte, insistiu agora há pouco a prefeitura já fazer diferente, né, professor? Então, só agradecendo o convite para participar desse painel, bastante interessante, com os participantes todos aí também, dando suas opiniões muito importantes para o debate. Agora, destacando que a nossa solução para o problema de mobilidade passa pelo entendimento de uma visão metropolitana, né? E aí a gente fala, né, da questão de ter institutos de gestão metropolitana e também seus parceiros em nível municipal também fortes, tecnicamente capazes, né? Obrigada, professor. Vamos agora com a palavra o secretário Dalmo Vieira Filho, nosso secretário municipal. Essencialmente, é importante essa oportunidade, a gente precisava multiplicar esses momentos de encontro, porque por mais predispostos que estejamos ao diálogo, nós somos todos tragados pelo dia a dia, pelo cotidiano avassalador que mal deixa tempo para o que é essencial, que é a reflexão. Mas foi um prazer, cumprimento a todos e a todos aqui, aos amigos presentes. Obrigada, secretário Dalmo. Jean Carlos Viana Cardoso, comandante da Guarda Municipal de Florianópolis, por favor, suas considerações finais. Bom, para a Guarda Municipal, primeiramente, a gente quer agradecer o convite, né? Para a gente é um prazer poder estar aqui fazendo parte dessa discussão, né? No bom sentido, para a gente também estar aprendendo um pouco mais dessa situação de mobilidade, né? Professor Roberto de Oliveira, doutor em problemas urbanos e habitacionais, diretor técnico da Associação Catarinense de Engenheiros. Em primeiro lugar, elogiar a iniciativa da televisão aqui, agradecer como é que se diz, a companhia, foi um prazer muito grande partilhar esse tempo com os colegas e também enfatizar a questão da gestão, foi mencionado pela Silvia, pelo Dalmo, que a gestão da crise, ou seja, a coisa de agora. Nós precisamos gerenciar corretamente essa crise para que ela não fique pior do que está. Eu preciso enfatizar que nós precisamos reforçar a prefeitura não só do planejamento, mas na pesquisa, e a pesquisa deva ser pelo Instituto Metropolitano de Pesquisa, que atenderá Florianópolis, São José, Biguaçu, Palhoça e os demais municípios que não sabem nem o que é pesquisa, não sabem nem o que é planejamento. Me desculpe os prefeitos, mas infelizmente essa é a verdade. Para que a gente possa ter no futuro, não só a mobilidade de Florianópolis, mas todo o estado de Santa Catarina, conforme eu já manifestei anteriormente. Obrigada, professor. Considerações finais, então, agora do secretário Valmir Piacentini, secretário de Mobilidade Urbana de Florianópolis. Primeiramente, parabenizar a RIC por essa iniciativa, né? Excelente, e poder participar junto com essas pessoas que aqui estão altamente gabaritadas, não num sistema de debate, praticamente uma reunião. Lógico que há divergências, mas as divergências fazem parte das coisas para a gente chegar numa conclusão de algumas coisas e tomarmos a iniciativa de fazê-las, né? E fazê-las certas da primeira vez. Se todos nós
tivéssemos a mesma opinião, nós seríamos um bom exemplo da sociedade, então toda a sociedade florianopolitana teria a mesma opinião e já estaria, os problemas já estariam todos resolvidos. Seríamos o paraíso mesmo, aquele que Adão deixou de lado. Mas eu acho que o Adão, no momento, está aqui em Florianópolis. Ele desceu para fazer as partes que ele tem que arrumar, as coisas que ele deixou de fazer há 20, 30 anos atrás. Nós somos os Adões. Tá? Então eu quero agradecer e dizer para vocês muito obrigado e muito obrigado pela excelente companhia. Ok, secretário. Bom, eu aproveito para agradecer também a parceria do meu colega jornalista Carlos Damião, uma parceria sempre generosa. Meu colega e amigo Carlos Damião, obrigado pela participação nesse debate. Eu que agradeço, Marta. Foi um privilégio estar ao seu lado e ao lado de pessoas tão ilustres. Obrigada. Bom, estamos chegando ao fim do primeiro debate Sou Bem Floripa sobre mobilidade urbana. Nós agradecemos a presença de todos os nossos convidados e a sua presença, você que nos acompanhou pela internet, pela Rádio Record. Outros temas ainda serão abordados dentro do movimento Sou Bem Floripa, porque nós acreditamos que debates como estes são fundamentais para construir uma cidade melhor, reforçando, é claro, o compromisso de cada um, seja especialista, seja gestor público, seja cidadão comum. Sou Bem Floripa, uma cidade sem igual, um povo que faz a diferença.